A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Panorama da Bíblia, que é da teologia bíblica. Essa é a segunda parte da aula dupla 1, que é a aula 1 e 2, e também a segunda parte da nossa primeira aula. Nós vamos ter agora uma visão geral da matéria ou da disciplina, fazendo algumas considerações iniciais, e depois eu vou abordar nessa parte, nessa segunda ava, acerca da metodologia que vai ser usada durante toda essa disciplina, que é a linha de tempo. É importante que você aprenda o que é uma linha de tempo e saiba fazer uma linha de tempo. Nós vamos seguir apenas uma metodologia. Vou falar isso mais para o final dessa parte. Mas vamos primeiro nas considerações iniciais e eu queria fazer uma pergunta a você que é aluno da Logos. Talvez você seja do modelo intensivo ou do modelo modular, mas é importante que você que está a entrar dentro do mundo que é a teologia, que você responda essa pergunta. Qual é a sua visão do mundo bíblico? Porque muitas vezes você acha que conhece a Bíblia e não conhece. Ou às vezes você lê a Bíblia de forma devocional, olhando de fato os princípios, mas você não se apercebe que a Bíblia ela conta uma história. E essa história está dentro de uma realidade que é humana e que está na história da humanidade. Não é algo que aconteceu num outro planeta, num outro universo paralelo. Não, existiu, aconteceu. Tem fatos concretos que são perceptíveis, que são verificáveis através da arqueologia, por exemplo, através de livros, de contos, pode-se perceber o que aconteceu de fato. É verdade que algumas coisas são tão antigas e não tem, às vezes, livros que contam, como, por exemplo, a civilização antes do dilúvio. Alguns até nem aceitam o dilúvio dentro da ciência, apesar de ter vários comprovantes de que tem existido um dilúvio na Terra. Mas qual que é a sua visão acerca do mundo bíblico? Nós vamos entender algumas verdades históricas e geográficas do mundo bíblico. Inclusive, algumas academias têm disciplinas separadas para estudar isso. Por exemplo, a história e geografia bíblica, né? Ou a história bíblica, a geografia bíblica. No nosso caso, nós vamos também ter essa abordagem aqui dentro dessa disciplina, de uma forma panorâmica, e vamos ter também algumas disciplinas de história, né? Como a história de Israel, nós vamos abordar a história de Israel de fato, né? E vamos também estudar uma parte do Novo Testamento com a história da igreja, né? Mas também na história da igreja nós avançamos, né, para depois do período bíblico. Mas nós chamaremos de mundo bíblico o tempo e espaço que os personagens da Bíblia viveram. Então, eles viveram dentro de uma realidade histórica e geográfica, né? Então, e foram momentos diferentes na Bíblia, né? Nós vemos um Moisés com seu povo ali no Egito, e depois nós vemos o povo de Israel lá em Israel. E depois nós vemos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por exemplo, viajando pela Europa, né, passando ali para a Ásia Menor, que é a Turquia, entrando mesmo na Europa, ali na Grécia, né, e até mesmo na Itália, né, onde está Roma. Então, tem essas realidades que nós temos que considerar. Temos uma história que são os acontecimentos que se desenrolaram durante um período, e temos um espaço que é os territórios, onde esses acontecimentos aconteceram. Esse espaço tem uma geografia. Esse espaço também tem povos e tem culturas diferentes até da cultura de Israel.
tudo isso tem que ser considerado, a maneira como eles se vestiam, o que eles falavam, a língua deles, a tecnologia que eles tinham, a tecnologia de guerra, a tecnologia alimentar deles, se eles tinham agricultura, pecuária, né? Como que era o clima naquele lugar, a geografia no sentido também, se era uma planície, se era montanha, se tinha neve, se não tinha neve, o que, que era, afinal de contas, o que é o mundo bíblico, né? O mundo em que a Bíblia as histórias da Bíblia, os personagens da Bíblia, eles viveram. Isso é importante para a consideração da hermenêutica, né? Da interpretação. Eu tenho que saber o que é para entender aquilo que está sendo falado. A Bíblia revela uma sequência histórica acontecida em uma região, mas no final da Bíblia essa região ampliou para várias. É o caso do Novo Testamento, né? O Velho Testamento é mais preso ali à região do Oriente Médio e Egito, né? Que é Israel e Egito. E um pouquinho tá ali em Babilônia, né? Que é a Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e Tigre, né? E depois ampliou no Novo Testamento. Não se passa com pessoas viajando por várias partes do mundo, a não ser no final da Bíblia. A maior parte da Bíblia está localizada em Israel. Outras histórias aconteceram durante o período que a história bíblica aconteceu. É óbvio, não foi só a história de Israel que acontecia no globo terrestre, em toda a Terra, em todos os continentes. Os outros continentes já existiam, a não ser a discussão pré-diluviana, né? Antes do dilúvio, será que existiam continentes? Bom, isso é uma outra discussão. Mas o fato é que o globo terrestre existia, né? E principalmente a história bíblica de Moisés para frente, já existia os continentes, né? E já existia países, já tinha formação de povos. Então isso já acontecia durante. Algumas histórias, inclusive, influenciaram, outras não. Falaremos sobre a história bíblica considerando as histórias que iniciaram o mundo bíblico. Somente no período da igreja o espaço da história começou a estender. Agora, essa é uma abordagem inicial que nós precisamos de ampliar, porque veio aquela pergunta que eu fiz a você, que é qual? Qual a visão que você tem do mundo bíblico? Né? É importante que a partir de agora você amplie sua visão. Alguns de vocês já devem ter uma visão muito boa, outros talvez não tenham visão nenhuma. Ah, mas então eu não sei nada, professor. Então, você está aqui para aprender. Ah, professor, eu já sei. Você vai aprender mais. Né? Porque sempre a gente está aprendendo alguma coisa a mais. Agora, antes de nós terminarmos essa parte, eu também queria falar sobre a metodologia que nós vamos utilizar e que você vai utilizar durante os seus estudos, que é a construção de linha de tempo. Agora, o que é uma linha de tempo? Eu vou mostrar agora para vocês alguns desenhos de linha de tempo e eu vou começar até com esse desenho, que é uma linha de tempo que nem é bíblica. É só para você ver a construção de uma linha de tempo que vai ser o modelo que nós vamos utilizar. Você faz uma linha na horizontal, certo? E você então vai colocando ali o que acontece durante um período de anos, certo? Então é uma linha de tempo cronológico, né? Cronológico, ou seja, do primeiro ao último, né? Então começa lá com Adão e termina lá em João no Apocalipse, né? Então nós vamos fazer essa linha de tempo, aí você está vendo só um exemplo, pode ser usado só com a parte de cima, alguns usam só a parte de baixo e alguns gostam de utilizar as duas para facilitar a escrita, ou utilizar a parte de baixo ou a parte de cima como a linha de tempo e uma dessas, seja em cima ou embaixo, para destacar algum evento maior. Não importa. Você pode utilizar da metodologia que você achar melhor. Veja outros modelos que nós poderíamos utilizar. São várias linhas de tempo. Tem tanto na horizontal como na vertical. Veja essas duas de lado aí são na vertical. Essas daí que estão para o lado mais central, né, que seria o lado direito, vocês vão ver elas como horizontal. Vai ser a nossa linha de tempo. Mas há algumas linhas que são uma abordagem um pouco diferente. Vocês estão vendo, nós não vamos utilizar estas formas, né, para a nossa apresentação. E, se possível, você, se
tiver que fazer um trabalho, porque dependerá do professor, mas cada professor pode exigir até que você faça uma linha de tempo, né? Isso pode ser pedido até em prova, se eles quiserem, se o professor quiser. Então, você tem que considerar que você faça a metodologia mais simples, certo? Então, mesmo para um trabalho, utilize a metodologia mais simples, que é a que nós vamos usar, que é esta que você está a ver agora, né? Nós vamos fazer uma linha horizontal e vamos ir marcando os fatos, colocando os anos, né? Colocando, então, aí está só uma linha de tempo da saída de Noé da arca, né? Interessante, né? Tem muitas linhas de tempo que podem ser muito amplas, que é o nosso objetivo maior, mas pode ter algumas linhas de tempos menores, né? Sob a abordagem de uma pequena parte do tempo, como é o caso dessa que você está a ver quando no início do dilúvio até a saída de Noé da arca. Mas nós vamos fazer uma linha de tempos de Gênesis até o Apocalipse e vamos construir junto isso, construindo a linha de tempo de toda a Bíblia, ou seja, como eu falei, de Gênesis até Apocalipse. Nós queremos construir isso na sua mente. Então nós queremos que quando você termine essa disciplina do panorama da Bíblia, você consiga falar para qualquer um, de Gênesis a Apocalipse, seguindo toda a história da Bíblia, certo? É isso que é o nosso objetivo. Você começa lá com Moisés, mas você começa contando o que Moisés falou, que é no Éden, né? Então, lá no Éden, Adão e Eva, a criação. E aí o que aconteceu logo com a criação? Como foi a criação? Foram 7 dias, 7 períodos. Aí nós temos teses também teológicas, nós vamos falar algumas das teses, né? Sem especificamente determinar qual que é a mais certa ou mais errada, né? Mas nós, sem dúvida, vamos falar um pouco mais da teologia pentecostal como uma proposta. Mas, em geral, mesmo ortodoxos pentecostais acreditam na linha de tempo quase que de forma unânime, certo? Mas se houver alguma diferença, nós vamos abordar. Então, fique atento, né, sobre a linha de tempo. Nós vamos, então, mostrar para você essa linha de tempo, né, que vai seguir esse modelo, que é um modelo horizontal, com a marcação dos tempos, e nós vamos construindo na sua mente, né, essa linha de tempo. Para isso é muito necessário que você pegue um papel e faça essa linha de tempo. À medida que você for ouvindo as avas, vai construindo ela, né, num papel, de repente num caderno, né, ou numa folha em branco, vai construindo, vai escrevendo, vai colocando detalhes, você vai ver como que você vai ampliar a sua percepção da Bíblia. Porque quando você tem a visão panorâmica da linha de tempo de Gênesis Apocalipse, você começa a abrir a sua visão para muita compreensão da interpretação da Bíblia. Então, vamos nessa disciplina seguir no panorama da Bíblia. Eu sou o professor Marco Faleiro, nós estamos na Logos Ensino Superior de Teologia, fazendo essa abordagem para que você possa crescer e aprender. Então, a partir da próxima AVA, nós já vamos começar a entrar de fato na disciplina, na matéria, né? E essas duas primeiras foi mais para a gente fazer assim uma abordagem da metodologia e chamar a atenção à disciplina, onde que ela está na teologia bíblica, né? Mas agora nós vamos então seguir em frente e vamos falar da disciplina e fazendo a linha de tempo. Então pegue o seu papel, faça essa linha de tempo com calma, reveja os vídeos se for necessário, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus e que você continue a sua vida, mas sempre procurando ser feliz, porque Deus quer a felicidade para a nossa vida. Mas você não vai conseguir ser feliz se você também não fazer alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.